Imagine um cenário onde o destino de milhões de pessoas será decidido em 82 dias. Imagine uma ilha pequena, com apenas 60 quilômetros de comprimento, que se tornaria o campo de batalha mais sangrento de toda a Segunda Guerra Mundial. Imagine um lugar onde a cada segundo que passa, um soldado cai, onde a lama se mistura com sangue, onde famílias inteiras escolhem a morte ao invés de se renderem. Você está no canal do Pirata Contador de História e hoje vamos mergulhar em um dos episódios mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Okinawa. Estamos em 1945. O Império Japonês está em seu derradeiro suspiro. Após 4 anos de guerra devastadora, a máquina de guerra que prometia dominar o Pacífico está destroçada, mas não está morta. E é exatamente isso que torna o que está por vir tão aterrorizante. Os americanos vêm, milhões deles. Uma frota tão grande que, se você estivesse em pé na praia de Okinawa, não conseguiria ver o horizonte por causa dos navios. Mais de 1.500 embarcações, 350 mil homens. A maior força de invasão anfíbia jamais reunida no Pacífico. Eles vêm para conquistar a última ilha antes do Japão. Eles vêm para vencer. Mas os japoneses sabiam que seriam atacados e estão esperando, não para vencer, não mais, mas para cobrar um preço tão alto, tão devastador, que talvez os americanos pensem 2 vezes antes de invadir o Japão. O que acontecerá nos próximos 3 meses será uma lição de como a guerra, quando levada ao seu extremo, transcende a política e se torna uma questão de sobrevivência pura e simples. Para entender por que Okinawa era tão importante, você precisa entender a geografia do Pacífico em 1945. O Japão é um arquipélago isolado, cercado por água. Os americanos, após 4 anos de salto de ilha em ilha, finalmente estão perto o suficiente para ver o inimigo, mas não perto o suficiente para atacar. Okinawa fica a apenas 550 quilômetros de Kyushu, a ilha mais meridional do Japão. É o último degrau antes do topo da escada. A ilha é parte das Ilhas Ryukyu, uma corrente de ilhas que se estende do Japão até Taiwan. Para os americanos, Okinawa representa 3 coisas cruciais. Primeiro, uma base aérea gigantesca, a partir da qual bombardeiros B-29 podem atacar o Japão com ainda mais frequência. Segundo, um porto seguro para a frota, protegido das tempestades do Pacífico. E terceiro, um ponto de lançamento para a invasão final do Japão, agendada para outubro de 1945. Mas Okinawa não é apenas um ponto estratégico no mapa. É uma ilha com uma população de aproximadamente 500 mil pessoas. Okinawanos, um povo com sua própria cultura, sua própria língua, sua própria história. Eles não são japoneses, não completamente, mas foram incorporados ao Império Japonês apenas 70 anos antes. E agora, em 1945, eles estão prestes a se tornar peões em um jogo de xadrez mortal. As autoridades japonesas sabem que os americanos vêm e sabem que precisam da população civil para ajudar na defesa. Então, eles usam a propaganda. Histórias aterrorizantes sobre o que os americanos fazem com as mulheres. Histórias sobre tortura. Histórias sobre morte. Histórias que são, em sua maioria, mentiras, mas mentiras que funcionam. Os okinawanos, aterrorizados, começam a se preparar para o pior. Em outubro de 1944, os planejadores militares americanos se reúnem em uma sala de guerra. Sua tarefa é simples em teoria, mas complexa na prática. Como conquistar Okinawa? O almirante Raymond Spruance, comandante da 5ª Frota, é um homem que não subestima seus inimigos. Ele viu o que aconteceu em Iwo Jima, viu os números de baixas e sabe que Okinawa será pior. A operação recebe o nome em código Iceberg. Iceberg. Um nome apropriado porque, como um iceberg, a maior parte do plano permanece oculta sob a superfície. O que os americanos veem é apenas a ponta.
A força de invasão que está sendo reunida é colossal. O 10º Exército, sob o comando do general Simon Bolivar Buckner Jr., será o núcleo da operação. Ele consistirá em 2 corpos, um do Exército e outro dos fuzileiros navais. 8 divisões no total, mais de 100 mil soldados do Exército, mais de 80 mil fuzileiros navais. Todos eles treinados, equipados e prontos para a batalha. Eles serão apoiados por uma frota que é simplesmente incomparável em tamanho e poder. Mais de 1.500 navios de todos os tipos. Navios de guerra, cruzadores, destroyers, torpedeiros, navios de transporte. A 5ª Frota, sob o almirante Spruance, será acompanhada pela Força-Tarefa 58 do almirante Mark Mitcher, com seus porta-aviões. Mais de 3.000 aeronaves, caças, bombardeiros, aviões de reconhecimento, tudo isso reunido para uma única operação. Para os planejadores americanos, a questão não é se eles conquistarão Okinawa, mas quanto custará. E as estimativas são aterrorizantes. Alguns oficiais preveem perdas de até 85% nas primeiras ondas de desembarque. Outros esperam que a batalha dure meses. Todos concordam que será sangrenta. O plano é desembarcar nas praias de Hagushi, na costa oeste da ilha, em 1º de abril de 1945. Por que 1º de abril? Porque é o último dia possível antes da chegada da estação de monções, que tornará as operações anfíbias praticamente impossíveis. Será, ironicamente, domingo de Páscoa. Alguns soldados verão isso como um sinal de esperança, outros como um presságio de morte. O desembarque será em um frente de 12,8 quilômetros. 4 divisões desembarcarão simultaneamente. Os fuzileiros navais do 3º Corpo de Anfíbios, consistindo da 1ª e 6ª Divisões de Fuzileiros Navais, desembarcarão na extremidade norte. O 24º Corpo do Exército, com a 7ª e 96ª Divisões de Infantaria, desembarcarão na extremidade sul. Assim que estabelecerem uma cabeça de praia, o plano é se mover rapidamente para o interior, capturar os aeródromos de Yontan e Kadena, e depois dividir a ilha em 2. Os fuzileiros navais irão para o norte, uma área que se espera ser menos defendida. O exército irá para o sul, em direção ao coração das defesas japonesas. Antes do desembarque, haverá um bombardeio preliminar, não um bombardeio comum. Um bombardeio que será descrito posteriormente como um tufão de aço. Mais de 100 mil projéteis, foguetes e morteiros serão despejados na ilha. A intenção é simples: destruir as defesas japonesas, desmoralizá-los e abrir caminho para os soldados que vêm atrás. Do outro lado da ilha, o general Mitsuru Ushijima sabe que está condenado. Não é uma questão de se os americanos conquistarão Okinawa, mas quando? Ushijima é um homem experiente, um veterano de campanhas na China e na Manchúria. Ele sabe o que significa enfrentar um inimigo com superioridade material absoluta e sabe que não pode vencer. Mas Ushijima tem um trunfo: seu chefe de Estado-Maior, Coronel Hiromichi Yahara. Yahara é um homem raro no exército japonês. Ele é um pensador estratégico, ele é pragmático. E, crucialmente, ele passou 2 anos nos Estados Unidos como oficial de intercâmbio antes da guerra. Ele conhece o inimigo, ele entende o poder de fogo americano e ele sabe que a tática tradicional de defender as praias resultará em aniquilação. Yahara desenvolve um plano que é ao mesmo tempo brilhante e brutal. Ele o chama de Jikusen, a batalha de atrito, polegada por polegada. O plano é abandonar completamente a defesa das praias. Em vez disso, as forças japonesas se retirarão para o interior da ilha, especialmente para o sul, onde o terreno é montanhoso e repleto de cavernas naturais de calcário. Durante os meses anteriores ao desembarque, os 110 mil soldados da 302ª Armada Imperial trabalham incansavelmente. Eles cavam, eles constroem, eles criam um labirinto subterrâneo de defesas, bunkers de concreto, posições de metralhadoras, depósitos de munição.
tudo escondido sob terra, protegido do bombardeio aéreo e da artilharia naval. A estratégia é transformar a própria ilha em uma fortaleza viva. Yahara cria uma série de linhas defensivas que se estendem de leste a oeste através da ilha. A primeira é a linha Makinato, uma linha de defesa relativamente fraca, projetada para absorver o primeiro impacto americano. Depois vem a linha Kakazu, mais forte. E finalmente o ponto forte principal, a linha Shuri, centrada no castelo Shuri, um ponto estratégico elevado que domina o terreno circundante. O castelo Shuri é o coração da defesa japonesa. É um ponto de observação perfeito. É um símbolo da autoridade imperial e é praticamente impenetrável. Yahara concentra sua artilharia em volta do castelo, criando um campo de fogo que pode atingir qualquer americano que tente se aproximar. A intenção é simples: deixar os americanos desembarcarem, deixá-los avançar e então prendê-los em uma guerra de atrito que durará meses. Os soldados japoneses são treinados em uma tática que será fundamental para a batalha. Eles devem lutar a partir de posições defensivas, infligir o máximo de dano possível e depois recuar para a próxima linha. Nenhuma carga suicida desnecessária. Nenhum ataque banzai impulsivo, apenas uma retirada estratégica linha por linha, sempre infligindo perdas. Mas há um problema com o plano de Yahara. Nem todos concordam com ele. O Major-General Isamu Cho, vice-comandante de Ushijima, é um homem de mentalidade antiga. Ele acredita na carga, no ataque, na morte honrosa. Ele argumenta que deveriam defender as praias, que deveriam lutar até o último homem na costa. Mas Ushijima, respeitando a opinião de Yahara, decide-se pelo plano de defesa em profundidade. É uma decisão que mudará o curso da batalha. Mas Yahara sabe que 110 mil soldados não são suficientes para defender toda a ilha. Então, ele faz algo que será profundamente controverso. Ele recruta civis. Dezenas de milhares de okinawanos são organizados em unidades de defesa costeira. Adolescentes e crianças, alguns com apenas 14 anos, são organizados no Tetsukinai, as unidades estudantis de sangue e ferro. Eles são armados com armas antigas, granadas caseiras e, em alguns casos, apenas lanças. Eles são treinados para lutar até a morte. A maioria deles morrerá. Nos dias anteriores a 1º de abril, a 5ª Frota Americana se posiciona ao largo de Okinawa. O almirante Spruance dá a ordem. Começa o bombardeio preliminar. Não é um bombardeio comum. É uma demonstração de poder que deixará cicatrizes na ilha por décadas. Durante 10 dias, a artilharia naval americana dispara continuamente. Mais de 100 mil projéteis, foguetes, morteiros, tudo concentrado em uma pequena ilha. O bombardeio é tão intenso que será descrito posteriormente como um tufão de aço. A terra literalmente trêmula. As montanhas são aplainadas. As cavernas são seladas. Mas, e aqui está o problema, as defesas subterrâneas de Yahara permanecem intactas. Os bunkers de concreto enterrados profundamente resistem ao bombardeio. Os túneis escavados nas rochas permanecem abertos. A estratégia de Yahara de construir defesas em profundidade prova ser brilhante. Os porta-aviões americanos também participam. Mais de 3 mil aeronaves americanas atacam a ilha, buscando destruir a Força Aérea Japonesa. Mas a Força Aérea Japonesa em Okinawa é pequena. A maioria dos aviões foi destruída em campanhas anteriores. Os que permanecem estão escondidos em cavernas ou camuflados. Os americanos conseguem destruir alguns, mas a maioria permanece intacta, esperando o momento certo para atacar. Em 1º de abril de 1945, domingo de Páscoa, às 8h30 da manhã, as primeiras ondas de soldados americanos começam a desembarcar nas praias de Haguchi. Há uma tensão palpável no ar. Os veteranos de Iwo Jima e Peleliu esperam o pior. Esperam metralhadora, esperam morteiros, esperam morte. Mas não há nada, nada.
Os soldados desembarcam e caminham pela praia praticamente sem oposição. Há alguns tiros de morteiro ocasionais, mas nada que se compare ao inferno que eles enfrentaram em outras ilhas. Alguns soldados riem, outros ficam nervosos. O almirante Spruance, observando da frota, fica confuso. Ele envia uma mensagem ao almirante Nimitz. Posso estar louco, mas parece que os japoneses desistiram da guerra, pelo menos neste setor. Nimitz responde: apague tudo depois de louco. Ao final do primeiro dia, 60.000 soldados americanos desembarcaram em Okinawa. Apenas 55 baixas. É praticamente milagre. Os soldados avançam rapidamente para o interior. Nos próximos dias, capturam os aeródromos de Yontan e Kadena. Cruzam a ilha de leste a oeste. Tudo parece estar indo de acordo com o plano. Tudo parece estar indo bem demais. Os fuzileiros navais, movendo-se para o norte, encontram resistência mínima. Eles avançam rapidamente, capturando a península de Motobu. Dentro de 2 semanas, o norte de Okinawa está sob controle americano. As perdas são leves. Os soldados começam a se perguntar: onde estão os japoneses? Mas os soldados do exército, movendo-se para o sul, estão prestes a descobrir a resposta. Conforme avançam, o terreno muda. As planícies abertas dão lugar a colinas. As colinas dão lugar a montanhas. E nas montanhas, esperando pacientemente, estão os 110.000 soldados da 32ª Armada Imperial Japonesa. Em 4 de abril, 3 dias após o desembarque, os soldados americanos encontram a primeira linha de defesa japonesa, a linha Makinato. E aqui, o verdadeiro inferno começa. A linha Makinato não é uma linha única, mas uma série de posições defensivas que se estendem de leste a oeste. Bunkers, posições de metralhadoras, morteiros, tudo escondido no terreno montanhoso. Os americanos atacam, eles avançam, eles sofrem baixas. Os japoneses contra-atacam. A batalha pela linha Makinato dura semanas. Os americanos conseguem avanços, mas cada avanço custa vidas. A 96ª Divisão de Infantaria sofre 450 baixas em um único dia. A 24ª Divisão Japonesa, defendendo a mesma posição, sofre 5.700 mortes. A proporção de perdas é desproporcionalmente favorável aos americanos, mas isso não oferece consolo aos soldados que veem seus camaradas caindo. Os americanos aprendem rapidamente que a artilharia e os bombardeios aéreos não são suficientes. Eles precisam de combate corpo a corpo. Eles precisam de lança-chamas para queimar os japoneses em suas cavernas. Eles precisam de granadas de mão para explodir bunkers. Eles precisam de coragem, determinação e uma disposição de morrer. E muitos deles fazem exatamente isso. Os hospitais de campanha americanos ficam sobrecarregados. Os médicos trabalham 24 horas por dia. Os ferimentos são horríveis, membros perdidos, queimaduras, traumas. Muitos soldados que sobrevivem aos ferimentos físicos sofrem de fadiga de combate, o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Alguns nunca se recuperam. Conforme maio chega, a estação de monções também chega. A chuva é torrencial, não é apenas chuva, é um dilúvio. A chuva cai continuamente, dia após dia, semana após semana. O campo de batalha se transforma em um pântano. A lama é profunda. Os veículos ficam atolados, os suprimentos não conseguem chegar, os feridos não conseguem ser evacuados. A chuva afeta ambos os lados, mas afeta mais os americanos, que dependem de veículos e suprimentos. Os soldados americanos descrevem a batalha como um inferno. Não é uma batalha de movimento rápido e tática. É uma guerra de atrito pura e simples. Cada dia, os americanos avançam alguns metros. Cada dia, eles sofrem perdas. Cada dia, os japoneses recuam um pouco, mas continuam infligindo dano. É exatamente o que Yahara planejou. Os nomes das colinas se tornam lendários entre os soldados americanos. Kakazu Ridge, Tombstone Ridge, Wanna Draw.
Cada uma delas é um inferno. Cada uma delas é defendida por soldados japoneses determinados a morrer. Os americanos atacam Kakazu Ridge repetidamente. Eles são repelidos repetidamente. Finalmente, após semanas de combate, conseguem capturá-la. Mas o custo é alto. Os tanques americanos, que deveriam ser invencíveis, são destruídos por antitanques japoneses escondidos. Os americanos perdem dezenas de tanques. Os pilotos de tanque morrem. A infantaria fica sem apoio blindado. Eles precisam avançar a pé, através da lama, sob fogo de armas automáticas. Conforme a batalha continua, as perdas americanas aumentam. Não apenas mortos, mas também feridos. E não apenas feridos físicos, mas também psicológicos. Os casos de fadiga de combate aumentam exponencialmente. Soldados que não conseguem mais lutar, soldados que congelam no lugar, soldados que simplesmente desabam sob o peso do que viram e vivenciaram. Enquanto a batalha é travada em terra, outra luta feroz ocorre no mar. A 5ª Frota Americana, ancorada ao largo de Okinawa para fornecer apoio de fogo e suprimentos, enfrenta um inimigo que não pode ser visto até o último momento: os kamikazes. A partir de 6 de abril, os kamikazes começam seus ataques. Não são aviões convencionais, são aviões carregados de explosivos, pilotados por homens que sabem que não voltarão. Eles voam em direção aos navios americanos, tentando colidir com eles. Alguns são abatidos pela defesa antiaérea. Outros conseguem passar. Quando conseguem, o resultado é devastador. Em 11 de abril, um kamikaze colide com o USS Kidd, um destruidor americano. A colisão mata 38 marinheiros e fere 55 outros, quase 1/3 da tripulação. Mas o navio não afunda. A tripulação, apesar dos ferimentos e do fogo, consegue salvar o navio. Ele será reparado e retornará ao Zewa, onde hoje serve como museu de guerra no rio Mississippi. Mas o USS Kidd é apenas um entre muitos. Ao longo da batalha, aproximadamente 1.800 kamikazes atacam a frota americana. Muitos são abatidos, mas muitos conseguem passar. O resultado é devastador. A Marinha dos Elisaios perde 36 navios afundados. Mais de 368 navios são danificados. Quase 5.000 marinheiros são mortos. Quase 5.000 outros são feridos. Okinawa se torna a batalha mais sangrenta da Marinha dos Elisaios em toda a guerra, superando até mesmo Pearl Harbor em termos de perdas. Mas os kamikazes não são a única ameaça. Em 7 de abril, o Yamato, o maior couraçado do mundo, sai do porto japonês. É uma missão suicida. O Yamato tem combustível apenas para uma viagem de ida. O plano é que ele navegue até Okinawa, encalhe na costa e use seus enormes canhões para apoiar a defesa. Mas os americanos detectam o Yamato no caminho. O almirante Spruance despacha imediatamente bombardeiros e torpedeiros. A batalha entre o Yamato e a aviação americana dura menos de 2 horas. O Yamato é atingido por aproximadamente 13 torpedos e 8 bombas. O maior couraçado do mundo, um símbolo do poder naval japonês, é enviado para o fundo do mar. Junto com ele, 3.000 marinheiros morrem. É o fim de uma era. O fim do couraçado como arma de guerra. O futuro pertence aos porta-aviões e aos aviões. Conforme maio avança, os americanos finalmente chegam à linha Shuri, o ponto forte principal das defesas japonesas. A linha Shuri se estende de leste a oeste através da ilha, centrada no castelo Shuri. É uma posição formidável. Os japoneses têm tido meses para preparar as defesas. Bunkers de concreto, posições de metralhadoras, artilharia concentrada. Tudo pronto para infligir o máximo de dano. Os americanos atacam a linha Shuri repetidamente. Eles são repelidos repetidamente. A chuva continua caindo. A lama fica mais profunda. Os suprimentos ficam mais escassos. Os soldados ficam mais cansados. Mas eles continuam atacando, dia após dia, semana após semana. Os americanos aprendem a usar lança-chamas com eficácia devastadora.
Um soldado carrega o lança-chamas enquanto o outro o protege. Eles se aproximam de um bunker e disparam uma torrente de fogo. Os japoneses dentro do bunker são queimados vivos. É uma morte horrível, mas é eficaz. Mas o custo é alto, muito alto. Os americanos sofrem perdas cada vez maiores. A 96ª Divisão de Infantaria, que desembarcou com 11.000 homens, agora tem apenas 3.000 em condições de lutar. A 7ª Divisão de Infantaria está em situação semelhante. Os generais americanos percebem que precisam de reforços. Eles trazem a 27ª e 707ª Divisões de Infantaria para substituir as divisões exaustas. Os fuzileiros navais, que terminaram suas operações no norte, também são trazidos para o sul para ajudar. A moral dos soldados americanos está no piso. Eles estão cansados, estão feridos, estão traumatizados. Alguns deles têm estado em combate contínuo por mais de um mês. Eles não conseguem dormir, eles não conseguem comer. Eles simplesmente continuam lutando porque é o que lhes foi ordenado fazer. Mas há histórias de heroísmo. Há histórias de homens que, apesar do medo e da fadiga, continuam lutando. Há histórias de homens que salvam a vida de seus camaradas. Um desses homens é o Corporal Desmond Doss, um objetor de consciência que se recusa a matar, mas que mesmo assim se oferece como enfermeiro de combate. Durante a batalha pela linha Shuri, Doss resgata mais de 75 feridos, descendo e subindo as encostas íngremes repetidamente sob fogo de armas automáticas. Ele será o primeiro objetor de consciência a receber a medalha de honra. Conforme maio chega ao fim, a situação dos japoneses se torna desesperadora. Eles sofreram perdas enormes. A 62ª Divisão foi praticamente aniquilada. A 24ª Divisão também sofreu perdas catastróficas. Os reforços que Ushijima esperava nunca chegaram. O quartel-general imperial em Tóquio está reservando tropas para a defesa das ilhas principais. Okinawa foi abandonada. Ushijima e Ihara percebem que não podem mais manter a linha Shuri. Os americanos têm superioridade numérica, superioridade de fogo, e agora, após semanas de combate, também têm experiência. Os japoneses estão sendo desgastados. Ihara recomenda uma retirada estratégica para uma posição defensiva menor no sul da ilha, na península de Kian. Ushijima concorda. Em 23 de maio, os japoneses começam sua retirada da linha Shuri. É uma operação complicada. Eles precisam mover seus feridos, eles precisam mover seus suprimentos, e eles precisam fazer tudo isso enquanto estão sendo perseguidos pelos americanos. Muitos civis okinawanos que foram forçados a seguir o exército também se retiram. É um caos. Os civis okinawanos estão em uma situação impossível. Eles foram propagandeados para acreditar que os americanos são monstros. Eles foram forçados a lutar ao lado dos soldados japoneses. Agora, com a retirada, eles estão presos entre dois exércitos. Alguns tentam fugir, outros se rendem aos americanos. Muitos, acreditando na propaganda, escolhem a morte. Há relatos de famílias inteiras pulando de penhascos para evitar a captura. Há relatos de mães matando seus filhos antes de se matarem. Há relatos de adolescentes sendo forçados a se explodir com granadas. É uma tragédia humanitária de proporções épicas. Dezenas de milhares de civis okinawanos morrem, não em combate, mas por propaganda, por coerção e por desespero. Os japoneses se estabelecem em uma última posição defensiva na península de Kian, no extremo sul de Okinawa. É uma posição pequena, mas defensável. Ushijima concentra suas forças restantes aqui. Ele sabe que o fim está próximo, mas ele está determinado a fazer os americanos pagarem pelo máximo de tempo possível. Os americanos atacam a península de Kian em 4 de junho. É um desembarque de costa a costa, com os fuzileiros navais atacando por trás das linhas japonesas. Os japoneses contra-atacam com tudo o que têm.
Há combate corpo a corpo, há explosões, há morte. Os americanos conseguem avanços, mas cada avanço custa vidas. Em 18 de junho, em um dos últimos contra-ataques significativos, os japoneses conseguem matar o general Simón Bolívar Buckner Jr., comandante do 10º Exército Americano. É um golpe simbólico para os americanos, o oficial de mais alta patente a morrer em combate na guerra. Conforme junho chega ao fim, os americanos se aproximam do quartel-general de Ushijima. O general sabe que o fim está próximo. Ele envia uma mensagem ao coronel Yahara, ordenando-o a escapar para Tóquio para fazer um relatório final ao imperador. Yahara obedece, relutantemente. Em 21 de junho, com os americanos praticamente às suas portas, Ushijima ordena um último ataque banzai. Centenas de soldados japoneses saem de suas trincheiras e atacam os americanos. É uma carga suicida. A maioria é morta. Alguns conseguem infiltrar as linhas americanas, mas são rapidamente eliminados. Na noite de 22 de junho, o general Ushijima e o major-general Isamu Cho se reúnem em uma caverna. Eles sabem que a batalha está perdida. Eles sabem que a captura significaria desgraça. Então, eles escolhem o caminho do samurai. Eles realizam o seppuku, o suicídio ritual. Ushijima abre seu abdômen com uma espada. Cho faz o mesmo. É o fim de uma era. É o fim da resistência japonesa em Okinawa. No final de junho de 1945, a Batalha de Okinawa é oficialmente declarada terminada. Após 82 dias de combate contínuo, a ilha está sob controle americano. O custo da vitória é astronômico. Os americanos sofreram quase 50 mil baixas, mais de 12.500 mortos ou desaparecidos, quase 36 mil feridos. Além disso, há os casos de fadiga de combate, homens que não conseguem mais lutar, que estão psicologicamente quebrados. Alguns desses homens nunca se recuperam completamente. Alguns passam o resto de suas vidas em hospitais psiquiátricos. Do lado japonês, a aniquilação é quase total. Dos 110 mil defensores, mais de 100 mil são mortos. Apenas alguns milhares se rendem. A maioria desses rendidos são conscritos coreanos e okinawanos, não soldados japoneses de verdade. Os soldados japoneses, fiéis ao código Bushido, escolhem a morte e a rendição. Mas a maior tragédia é a da população civil. Estima-se que até 150 mil civis okinawanos, quase um terço da população da ilha, morreram durante a batalha. Alguns morreram em combate, alguns morreram em bombardeios, mas muitos morreram por suicídio, acreditando na propaganda japonesa de que os americanos eram monstros. Muitos foram forçados a se explodir com granadas. Muitos foram usados como escudos humanos. É uma tragédia humanitária de proporções épicas. A ilha de Okinawa está em ruínas. As cidades foram destruídas, as plantações foram queimadas, a população foi dizimada. O que era uma vez uma ilha de beleza natural é agora uma paisagem lunar de crateras, lama e morte. Levará décadas para que Okinawa se recupere. A Batalha de Okinawa teve consequências que ecoariam através da história. O novo presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, que assumiu o cargo após a morte de Franklin D. Roosevelt em 12 de abril, recebe relatórios sobre a batalha. Os números o assustam. As perdas americanas, as perdas civis, a ferocidade da resistência japonesa. Os planejadores militares americanos fazem cálculos. Se Okinawa, uma pequena ilha, custou 50 mil baixas americanas, quanto custaria a invasão do Japão? As estimativas são aterrorizantes. Alguns generais preveem até 1 milhão de americanos mortos ou feridos. Alguns preveem até 4 milhões de mortos, e isso sem contar as perdas civis japonesas, que poderiam chegar a dezenas de milhões. Mas há uma alternativa.
Uma alternativa que foi desenvolvida em segredo durante anos. Uma arma tão poderosa que pode destruir uma cidade inteira com um único ataque. Uma arma que pode terminar a guerra sem a necessidade de uma invasão. Uma arma que pode salvar vidas americanas, mas que custará vidas civis japonesas em números sem precedentes. Em 16 de julho, apenas 3 semanas após o fim da Batalha de Okinawa, a primeira bomba atômica é testada em Alamogordo, no Novo México. O teste é bem sucedido. A arma funciona. Truman recebe a notícia. Ele toma uma decisão. Em 6 de agosto, menos de 2 meses após o fim da Batalha de Okinawa, um bombardeiro B-29, chamado Enola Gay, decola de uma base nas Ilhas Marianas. A bordo, uma bomba atômica. O alvo, Hiroshima, uma cidade de 350 mil pessoas. Às 8h15 da manhã, a bomba explode. A explosão é tão poderosa que destrói praticamente tudo em um raio de 2 quilômetros. Mais de 70 mil pessoas são mortas instantaneamente. Dezenas de milhares mais morrem nos dias e semanas seguintes de ferimentos e radiação. É o maior ataque de um único dia na história da humanidade. 3 dias depois, uma segunda bomba atômica é lançada em Nagasaki. Mais 40 mil pessoas são mortas instantaneamente. Mais dezenas de milhares morrem nos dias seguintes. O Japão, vendo que não há esperança, se rende incondicionalmente em 15 de agosto. A Segunda Guerra Mundial termina. A guerra acabou, mas o legado da Batalha de Okinawa permanece. A ferocidade da resistência japonesa em Okinawa convenceu os planejadores americanos de que uma invasão do Japão seria desastrosa. A decisão de usar a bomba atômica, embora controversa, foi baseada em grande parte nas lições aprendidas em Okinawa. Okinawa é uma ilha próspera e pacífica. A população se recuperou. As cidades foram reconstruídas. A vida voltou ao normal. Mas as cicatrizes da batalha permanecem. Há memoriais em toda a ilha, honrando os mortos. Há museus que contam a história. A Batalha de Okinawa foi a última grande batalha da Segunda Guerra Mundial. Foi a batalha mais sangrenta do Pacífico. Foi uma batalha que custou mais de 250 mil vidas, americanas, japonesas e civis. Foi uma batalha que demonstrou o poder da determinação humana, tanto para o bem quanto para o mal. Foi uma batalha que levou diretamente ao uso da arma mais terrível já criada. E foi uma batalha que, apesar de tudo, levou ao fim da guerra e ao início de uma paz que, embora frágil, durou até hoje. Okinawa é um lembrete de que a guerra, por mais justificada que seja, sempre tem um custo humano terrível. É um lembrete de que a vida humana é frágil e preciosa. É um lembrete de que devemos fazer tudo o que pudermos para evitar a guerra e promover a paz. Esta foi a história da Batalha de Okinawa. Uma história de heroísmo e sacrifício, de estratégia e tática. Uma história que mudou o curso da guerra. Se você gostou deste vídeo, compartilhe. Inscreva-se no canal para mais histórias épicas da Segunda Guerra Mundial. Obrigado por assistir.